Que não demoro mais do que 10 minutos. Bom dia, senhores. Engraçado, em 2012, eu estudava em Portugal, fazia um mestrado e acabei passando alguns meses em Freiburg, na Alemanha. É um instituto chamado Instituto Max Planck e a biblioteca é toda organizada e subdividida na literatura de 5 grandes continentes. Excelência, 20% da biblioteca era composta por indianos, tanto que eles são estudiosos. E um dia eu peguei um indiano, ele estava na sala do refeitório e ele lia sobre a teoria geral do direito. E lá, de uma forma muito simplicista, falava que quando nós formos aplicar uma norma, doutores, a gente deveria observar 4 grandes mulheres. A primeira seria a lei, a segunda a doutrina, que é a forma pela qual se aplica a lei, a terceira seria a jurisprudência, a forma pela qual os juízes interpretam a doutrina e compreendem a lei, mas que nada disso faria sentido se a decisão tomada por um magistrado não tivesse em conforme com a 4ª mulher. E a 4ª mulher não é o bom senso das nossas mães, são os nossos valores ancestrais. Minha mãe é uma senhorinha de 75 anos, está com um pouco de Alzheimer, e eu parei para caminhar com ela ontem. E eu perguntei para ela, contei a história da Dona Dalma para ela. Eu falei, mãe, eu estou com tanta dúvida do que fazer com a Dona Dalma, porque na compreensão da promotora que me antecedeu, a Dona Dalma, ao ir com o marido até o local da tragédia, ela teria de alguma forma apoiado moralmente o marido. E minha mãe falou, filho, ela é uma mãe. O marido dela teve um menino de 12 anos, um filho que chegou em casa, que apanhou do rapazinho um pouco mais velho. Ela foi no carro junto com o marido. Dani, você está me dizendo, ela não agrediu, ela não segurou, ela não bateu, ela não esfaqueou. Filho, por que a essa mulher vai ser imposta a conduta de matar alguém? E pensei eu, revendo a norma, né? Cadê o dolo, a vontade de matar da Dona Dalma? E fiquei pensando, Excelência, qual a grande razão da tragédia desse processo? E verifiquei que está nas regras de compaixão, sabe? Naquele momento em que o Kaique chegou em casa e contou para o pai que tinha sido agredido, ali, Kaique, você abria a caixa de Pandora. E nela alguns pecados estão depositados como a ira, como a cólera. A cólera e a ira faz com que as pessoas sejam obrigadas, Excelência, a queimar na própria fornalha de si mesmo. E é por isso que a advogada chora. Porque tomado pela cólera, o que o pai queria era a rendição daquele que agrediu o filho. Talvez o pai não imaginasse que no momento de contenta fosse tirar a vida de um rapaz de 16 anos. Mas eu volto a perguntar para os senhores que cargas d'água a Dona Dalma, uma indígena, pertencente à cultura desses tantos indigenistas que estão aqui da cultura canela, que mora hoje na serra. Desse crime a Dona Dalma perdeu o matrimônio. Desse crime, o Kaique saiu da escolinha que estudava com os amigos. Desse crime, a Dona Dalva teve um mandato de prisão porque estava dentro da sua terra indígena e foi avisada pela FUNAI que ela era tida como foragida. Desse crime, dessa cólera, dessa falta de compaixão, todas as tragédias se afloraram. E eu não sou um homem muito religioso. Eu só fui ler a Bíblia por inteiro há 5 anos, quando matriculei na faculdade de filosofia. E aí, Excelência, eu fui conhecer, não sei se o senhor conhece, doutor, algo chamado Evangelho Sinóptico. É algo tão forte que o Evangelho Sinóptico, Excelência, mostra que há algumas passagens bíblicas que são legados culturais tão fortes que eles se reproduzem na voz de alguns apóstolos. Me permite mostrar para vocês e vocês vão entender a razão. Excelência, Mateus conta uma passagem onde fala assim, eu, porém, que vos digo, que não resistas ao homem mau, e que qualquer um que lhe bata Kaique na face direita, que ofereça-lhe a outra face. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, largue-lhe a sua capa. Cara, o engraçado é que quando eu vou contemplar Lucas, quando a gente vai olhar lá no Sermão da Montanha, Lucas diz assim, olha, Excelência, a semelhança
se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater. Se alguém toma a tua capa, deixe-lhe que leve a tua túnica também. A verdade, o que esses apóstolos, o que esse evangelho nos mostra é que a intolerância, a ira, o revide, ele às vezes pode nos trazer consequência muito mais severa do que se o Kaique tivesse dado outra face. E não estou falando que ele deveria ter essa postura samaritana. Mas, e aí, quando eu lembro dos meus amigos indianos, doutor, eles me falaram sobre Shankarahara. Shankarahara era um monge Vedanta, um teólogo. Ele é tão sagrado para a cultura indiana que ele é como se fosse a reencarnação do deus hindu Shiva. Ele fala que a compaixão é a lei das leis para se evoluir através dela. A compaixão é um mantra. A compaixão deveria ser um mantra pela qual seguia todas as ideias. A compaixão é a lei pela qual guiou minha mãe para me dar o conselho de estar aqui hoje. E ele fala que a compaixão, e você pode ter isso como heresia, a compaixão é excelência. A compaixão é o próprio Deus. Por que a compaixão é o próprio Deus? Porque deuses se assemelham a ideias. Vejam a correlação, compaixão, ideias e deuses. Porque ideias verdadeiras, puras, ideias dotadas de compaixão e deuses têm o poder de bater na porta das almas e fazer com que as almas venham à porta recebê-las. Tivesse um apóstolo aqui e eu perguntasse para ele, como é que nós vamos resolver o destino da dona Dalma? Seria com a segregação, com a expiação? Não teria essa mulher já sofrido todas as consequências daquela tragédia? Diga-me, senhora jurada, diga-me, juiz do povo, qual conduta do artigo 121 matar alguém que ela violou? Que momento que ela teve o dolo de matar? E aí, nós temos aqui dezenas e dezenas de pessoas acompanhando esse julgamento no plenário, pessoas pertencentes à comunidade Canela do Tocantins, vindo da aldeia da Serra, que fica em Araçu. Nós temos estudantes de direito, nós temos a comunidade de Bela Vista, pessoas de Goiânia. Que cargas d'água vão me avorar da vaidade de ter a pretensão de aplicar uma sanção que não se justificaria na dona Dalma. Não se justificaria, não porque eu seja dotado da mesma caridade da minha mãe e da compaixão dela de dizer, Dani é uma mãe. É porque, formalmente, doutor, ela não matou alguém. Formalmente, doutor, ela não contribuiu para a morte de alguém. A testemunha que o doutor gentilmente dispensou, ela falou, a dona Dalma, inclusive, no momento, falou, gente, chega, essa briga já está indo longe demais. A dona Dalma não merecia sequer estar sentada naqueles bancos dos réus. E aí eu vi essa equipe de advogados aqui presente, a apreensão deles no começo do julgamento. Quando eu falei, hoje a promotoria vem em absolvição. O olhar de rendição das doutoras é fraternidade. É porque a lei que emana daquelas duas advogadas também é a mesma compaixão. Dani, então hoje você grita o mantra do Evangelho, Mateus, Lucas, você vai me dizer de Shankarahara. Putz, eu sou, de tudo que eu vivifico na faculdade de filosofia, aquilo que eu mais curto são o poder dos contos de nos transmitir ideias ancestrais. Tem um conto que ele é fabuloso, ele fala de dois rapazes que estavam andando pelo deserto, e vê se ele não congrui de excelência, e aí eu caminho ao encerramento, vê se ele não congrui para com os ideais de Shankarahara e para com as passagens do Evangelho que nós falamos hoje. Diz que dois rapazes, e isso é reproduzido em várias culturas, desde a cultura aramaica até a toda a cultura do Mediterrâneo remonta essa história. Diz que dois jovens estavam com sede, com fome e irritados, começaram a discutir, um deu um tapa na cara do outro. Ele ajoelhou na areia, escreveu, hoje meu melhor amigo me bateu a cara. E eles continuaram andando, ele não revidou o tapa na cara. Quando eles viram lá na frente tinha um açude. Eles param para tomar água no açude.
E esse que tomou o tapa na cara começou a se afogar. O outro, mesmo sabendo que poderia perder a vida, pula dentro do açude, afoga junto, mas consegue trazer o amigo até o leito, até a margem do rio. Então, esse que foi salvo pelo amigo, exausto, caminha até uma rocha e começa a esculpir com um pauzinho na rocha. Ele escreveu: hoje, meu melhor amigo me salvou a vida. Talvez, Kaique, você que vai ter um pouco mais de longevidade que sua mãe, não é a cultura do tapa pelo tapa, da vida pela vida, do erro pela expiação que vai tornar a nossa humanidade mais digna. Eu acredito que é a cultura da compaixão. E seja pela cultura da compaixão, ou seja pelas regras da nossa legislação, que hoje eu peço para os senhores, escute a defesa e dê a essa mulher a absolvição. Muito obrigado, senhores.